Pulverizar o pomar de uma forma mais eficiente, reduzindo custos e ainda por cima de maneira sustentável. Não há citricultor que não busque esse modelo. E para mostrar que isso já é possível, nós viemos até aqui o Fundecitrus conversar com o pesquisador Geraldo José Silva Júnior. Ele vem trabalhando numa pesquisa que visa ajustar os volumes utilizados na pulverização, de acordo com cada doença. Um dos objetivos dessa pesquisa é proporcionar ao produtor um controle eficiente de cada uma das pragas e doenças, utilizando o mínimo de água possível e o mínimo de produto necessário. Então a gente tem uma recomendação de produto feita pelo fabricante e a gente estabelece o quanto desse produto precisa ser colocado em cada um desses pomares com a quantidade mínima de água. Então o intuito é usar o mínimo necessário para que não tenha desperdício e também manter uma produção sustentável e econômica. A citricultura brasileira e mundial ela ainda adota volumes de caudas considerados altos e o citricultor brasileiro ele ainda tem aquele vício, aquele costume de utilizar volumes de caudas muito altos. Então normalmente você tem diferenças entre pomares, alguns pomares são mais altos que outros, mais adensados, e requer um pouco mais de cauda em alguns pomares, um pouco menos em outros. E o intuito desse projeto era adequar a quantidade de volume de cauda para cada um desses pomares. O Fundecitrus vem trabalhando com adequação de volume de cauda para controle de pragas e doenças há alguns anos, em parceria com o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, com sede em Jundiaí. Então, a parceria do Fundecitrus com o pesquisador Hamilton Humberto Ramos, ela começou há alguns anos para estabelecer quais seriam os volumes de cauda ideais para atingir alvos que estão mais externos na copa da planta e alvos mais internos. Então a pesquisa foi se desenvolvendo e o Fundecitrus deu continuidade a essas pesquisas, trazendo agora o que foi obtido de resultados na parte teórica de quantidade de cauda, tanto para alvo interno e externo, e aplicando para cada doença e praga específica. A gente estabelece diferentes volumes, esses volumes são aplicados no campo, em diferentes áreas, diferentes pomares, a gente faz bastante repetição para que isso seja representativo para o setor citrícola. Então, a partir disso, a gente estabelece diferentes volumes, faça a pulverização no campo, com o pulverizador convencional utilizado pelo citricultor. A partir disso, a gente coleta folhas no campo, traz para o laboratório para avaliar o quanto de produto foi depositado nessas folhas e estabelecer qual o mínimo de volume seria necessário para manter essa deposição de produto nas folhas. Além disso, a gente usa uma outra metodologia que é do papel hidrossensível, que é um papel que quando ele é umedecido, ele passa da cor amarela para a cor azul. E ficando azul, a gente caracteriza depois por scanner qual a área foi molhada desses papéis. Então a gente sabe se a cauda que está sendo pulverizada está atingindo alvos somente externos ou se ela está chegando nos alvos internos. Então os papéis são colocados externamente na copa e também internamente na copa. E a gente leva em conta o que molhou nesses papéis interno e externamente para chegar às conclusões. Além disso, a gente avalia cada doença e praga no campo. Então não adianta só avaliar o que caiu de produto, o que foi depositado de produto nas folhas, o que foi coberto nesses papéis hidrossensíveis, mas também saber o quanto da doença está ocorrendo naquele pomar nos diferentes volumes aplicados. Então, todos os trabalhos com volume de cauda, a gente faz normalmente no campo para estabelecer qual o melhor volume para cada doença ou praga a ser utilizado nos pomares cítricos do estado de São Paulo. E agora a gente está numa fase que a gente vai testar qual a melhor dose de produto por metro cúbico de copa. Então, para que eu não tenha que testar todas as doses no campo, o trabalho é mais oneroso, a gente faz todo o trabalho inicial aqui em casa de vegetação, pulverizando essas plantas com diferentes doses dos produtos, estabelecendo 2 ou 3 doses principais e a partir disso essas doses vão para o campo. Então, normalmente a gente faz aqui para podridão floral, para pinta preta, pulveriza-se os produtos, depois coloca-se, inocula-se o fungo nessas plantas e avalia a quantidade de doença que deu. A partir disso, a gente seleciona algumas doses e leva para o campo utilizando o volume pré-estabelecido. Então, para podridão floral é 40 ml por metro cúbico, a gente testa 3 doses nesse volume. Para pinta preta é em torno de 70 a 80 ml por metro cúbico, a gente escolhe 3 doses dos diferentes produtos utilizados e leva para o campo para fazer todos os testes durante 2 ou 3 safras para que se tenha a repetição dos experimentos e resultados mais conclusivos.
Hoje no Fundecidos a gente alcançou alguns resultados que são inéditos e o produtor já está fazendo uso deles. Por exemplo, para o controle que eu já mencionei da podridão floral dos citros, recomendamos o volume em torno de 40 ml por metro cúbico. Para que o citricultor tenha uma ideia, isso vai dar em torno de 500 a 800 litros de calda por hectare. Para o controle de uma outra doença, a pinta preta, causada por outro fungo, ela está mais internamente à copa e precisa de um volume maior, em torno de 70 a 80 ml por metro cúbico de copa, que vai dar em torno, aí, num pomar adulto, de 2.000 litros de caldas por hectare. Então, para uma doença de alvo externo, a podridão floral, em torno de 500 a 800 litros por hectare. Uma doença de alvo interno, como a pinta preta, em torno aí de 1.500 a 2.000 litros de calda por hectare em um pomar adulto. Em pomares mais novos, o volume de copa é menor, esse volume pode ser um pouco menor. O que a gente tem observado na redução dos custos são 2 pontos. O primeiro deles é a redução da quantidade de água aplicada e também, coincidentemente, a quantidade de produto a ser aplicada. Porque quando o produtor utiliza um volume muito alto de calda, ele acaba utilizando uma quantidade um pouco maior de um produto que é um produto caro e deve ser utilizado na dose ideal de forma a atingir somente o alvo, que seria a praga ou a doença. Então esse é o primeiro ponto, ele pode estar usando um volume de água maior e está usando a quantidade de produto um pouco acima do que seria necessário para controlar essa praga. Um outro ponto, quando o produtor utiliza um volume muito alto, ele tem que parar o equipamento para reabastecer mais vezes, então ele acaba reduzindo a eficiência operacional. Quando você reduz o volume, esse tanque vai pulverizar uma quantidade muito maior de hectares e ele vai conseguir ter um rendimento muito maior naquele dia de trabalho, pulverizando mais hectares com a quantidade menor de água. E tudo isso, por exemplo, para o controle da pinta preta, a gente já conseguiu reduções aí praticamente de 50% no custo de aplicação, reduzindo a quantidade de produto e água a ser utilizada e reduzindo também o número de paradas para reabastecimento do tanque. Normalmente a gente divulga os resultados e os resultados são de uma forma, vamos dizer assim, ele pode ser usado em larga escala para os diferentes citricultores do estado de São Paulo. Então ele pode também fazer alguns testes na fazenda para adequar o volume para cada situação. Por exemplo, se ele entende que com a tecnologia que ele tem, com o pulverizador, com a regulagem e calibragem que ele tem, esse volume não está sendo suficiente para ele controlar a doença, ele pode adotar um volume um pouco maior e fazer alguns testes no campo, comparar o volume que a gente recomenda com um volume um pouco maior ou até um pouco menor, porque a gente está recomendando esse volume com uma margem de segurança, embora a gente saiba que dá para se reduzir um pouco mais esse volume e nos próximos anos a gente pretende mostrar ao citricultor que dá para reduzir mais, em quais situações ele consegue reduzir mais ou não. Mas ele pode fazer os testes no campo antes de usar em larga escala na sua propriedade. Isso. E ele pode também entrar em contato com o Fundecitos e solicitar uma visita para que um técnico, um agrônomo nosso, possa fazer uma visita e discutir com ele se ele está com o equipamento regulado e calibrado para que ele consiga atingir o máximo de eficiência no controle dessas doenças e pragas.